E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio W217H. Mas antes de começar a falar sobre o relógio aqui, galera, eu vou passar para vocês o peso e as medidas do relógio, tá? Primeiro peso, tá aqui, ó. 32 gramas é o peso desse relógio. Agora eu vou passar para vocês a medida de caixa do relógio. Aqui, ó, a medida de caixa. Deixa eu botar certinho, que ele tá pegando um pouco no botão ali, aí complica, né? Eu quero só a medida da caixa. Aí, galera. 37,7 milímetros é o comprimento da caixa. Agora o comprimento do relógio, que é a distância entre pinos, tá? 43 milímetros. E agora a espessura do relógio, 10 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para mostrar para vocês como ele fica no pulso, tá? É um relógio aí de médio para pequeno. Eu tenho pulso fino, então ele ficou perfeito aqui para a minha usabilidade, né? Vocês podem ver, ó, o relógio ficou perfeito. É um relógio extremamente leve, você não vai sentir incômodo nenhum ao usar um relógio desse daqui. Esse relógio aqui, galera, ele tem o mostrador aqui em acrílico. Os botões dele são em aço inoxidável. A caixa do relógio é em resina, a pulseira do relógio é em borracha, o passador também é em borracha, a fivela do relógio é em resina, tá? É uma pulseira bem simples, não tem textura demais nenhuma, é uma pulseira simples. Tem um pequeno limitador aqui, ó, como você pode ver, tá vendo? É um pequeno limitador que impede que o relógio feche ao máximo para não ficar aquela sensação de estrangulamento ali no pulso. Aqui embaixo você consegue ver a tampa do relógio, que é em aço e parafusado, e mais alguns detalhes técnicos aqui do relógio, que é o número do módulo, a referência. Ele explica que essa tampa aqui é em aço inoxidável, a resistência à água desse relógio é de 50 metros, e o país de fabricação, que nesse modelo aqui é fabricado, o relógio foi fabricado na China, galera. Galera, aproveitando que vocês ainda estão me assistindo, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem um like, comentassem, pergunta aí, interage com o vídeo, que é bastante interessante para o crescimento do canal aqui dentro desta plataforma, tá? Todo tipo de interação que você faz aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro. Seguindo pro vídeo, agora eu vou mostrar aqui para vocês as funções desse relógio aqui. Aqui ele está no modo de hora. Pressiona inferior esquerdo, você vai para o alarme. Cronômetro, volta a hora novamente. Aqui, galera, se você pressionar o inferior esquerdo, o que você vai fazer? Você vai mudar o numeral que está piscando, tá? Vou apertar aqui, ó. Você mudou para hora, estava no segundo, mudou para hora. E para fazer a mudança desse numeral que está piscando, é só você pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo, ó. Viram? Você vai mudar. Pressiona novamente, agora você foi para o minuto, funciona exatamente igual, só pressionar o botão superior esquerdo aqui. Agora você está no calendário. Esse que está piscando aqui é o dia do mês. Aqui em cima é esse que está piscando é o mês. Esse que está piscando aqui em cima é o dia do mês. E aqui no meio é o dia da semana, galera. Você pode ir pressionando aqui, ó, o inferior direito, você vai mudando. Feita a configuração de hora e de calendário, o relógio vai voltar para a tela inicial. É só você pressionar aqui, ó, o botão inferior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Se você pressionar aqui o inferior esquerdo, uma vez sem que nada esteja piscando, você vai para o modo de alarme.
Para fazer a configuração do alarme, galera, é só você pressionar aqui, ó, o inferior direito, vai começar a piscar aqui o numeral de hora, né? Você pode pressionar aqui o superior esquerdo, que você vai mudar esse numeral que está piscando, ou você pressiona o inferior direito para você mudar. No caso, estava em hora, mudou para minuto. Feito todos os ajustes, você aperta novamente e ele vai parar de piscar. Ainda no modo de alarme, sem que nada esteja piscando aqui, você pode fazer a ativar ou não o alarme, mesmo que você já tenha configurado um horário específico. Só pressionar aqui, ó. Viram que agora sumiu. Agora o relógio está completamente silenciado, com exceção do bip que faz quando você pressiona o botão. Agora aqui, ó, você acionou o alarme, esse risquinho aqui parecendo um código de barra é o alarme. Agora você acionou o bip de hora, né, que é aquele som que o relógio emite toda vez que alcança uma hora cheia. E agora você tem os dois ativos ao mesmo tempo, em simultâneo. Se você pressionar e segurar, você faz o teste do alarme, tá? Que por sinal é um alarme bem alto, eu gosto bastante. Esse relógio aqui, galera, você tem também a opção de botar ele para modo 24 horas, tá? Somente pressionando aqui, ó. Pressionou, você mudou ele para o modo 24 horas. Claro, nada aqui pode estar piscando quando você for fazer essa função, tá? Muda para o modo 24 horas. E esse relógio aqui também tem uma função, galera, que eu gosto de chamar de função secreta, tá? Função secreta. Você pressiona aqui, ó, o botão superior esquerdo e mantém pressionado, que aparece a palavra Cássio escrita ali no módulo, tá vendo? Cássio. Vou fazer de novo, ó. Pressiona e segura e vai aparecer aqui a palavra Cássio. Para algumas pessoas isso aqui é certificado de autenticidade. Eu não concordo, até porque eu já vi relógio falso que faz isso aqui também. Feito isso, você vai para a próxima função, que é o cronômetro. O cronômetro aqui, galera, você aperta o superior esquerdo, ele vai iniciar. Se aperta o mesmo botão, ele para. Se aperta o botão do lado direito, ele vai resetar. Pressiona o botão inferior esquerdo novamente, ele volta à hora normal. Galera, esse relógio aqui também tem luz, tá? É esse botão aqui do lado direito. Vocês já viram aí ao decorrer do vídeo, né, esse botão, essa luz sendo acionada. Mas agora eu vou apagar a luz do cenário aqui para vocês verem a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera, ó. A luz dele é muito boa. Em quesito de funcionalidade, ela cumpre perfeitamente. Eu consigo enxergar a hora sem problemas nenhum, tá? Ilumina perfeitamente todo o módulo de uma ponta a outra. Esse relógio aqui, galera, eu costumo dizer que ele é uma versão do F91W, só que melhorado. Por que melhorado? Porque ele tem um tamanho maior de caixa, ele tem um módulo maior do que o F91W, né? Até porque a caixa dele é maior também. O principal fator que melhorou o relógio, no meu ponto de vista, é a iluminação em comparação com o F91W, tá? Esse relógio ele tem uma luz muito boa. Se você for comparar com a luz do F91W, você passa raiva, que a luz do F91 é difícil, aquele tipo de iluminação lá. Mas aqui as coisas melhoram, a luz é muito boa, tá? Por isso que eu digo que ele é um F91W atualizado para melhor. E tirando o fato da luz dele ser melhor, ele tem uma resistência à água maior do que o F91W também. Não é uma resistência supra-sumo, mas também é melhor do que o F91. O F91 é apenas resistente à água. Esse aqui é resistente à água 50 metros de profundidade, né? Ou 5 atmosferas. Então, no quesito de resistência à água, esse aqui ganhou de lavada em cima do F91W. Até a estética dele, galera, lembra demais o F91W.
A pulseira, como você pode ver, é igual a do F91. Esse detalhe aqui, ó, azul, esse aro azul aqui é igual ao F91. A fonte é a mesma do F91. Só que as inscrições são diferentes, né? Porém, ele lembra demais esse F91. Eu, em outros momentos, já fiz vídeo desse relógio aqui, tá? Só que em outro tipo de configuração, com a pulseira em aço e a caixa cinza. Tem outro que é a pulseira em borracha, caixa cinza, porém o módulo negativo. E agora eu estou trazendo esse aqui que eu acho que é o mais parecido com o F91 que existe, né? Assim, dentro da mesma família, vamos botar dessa forma. É esse modelo aqui. E é um relógio simples, básico, funcional, porém vai te servir muito perfeitamente. É um relógio que não tem frescura, não tem mimimi, não tem nada. Você acerta a hora dele, bota no pulso e usa, esquece. É um relógio extremamente leve, pelo fato dele ser leve, é muito confortável, tá? E você consegue usar ele por longos períodos sem problema nenhum. Claro que esse relógio tem um apelo por ser barato, então você vai encontrar aqui acrílico no mostrador, você vai encontrar a fivela em resina, que não é um ponto exclusivo só dos relógios baratos, né? Tem muito relógio caro aí, inclusive G-Shock, que vem com a fivela em resina, que eu acho um crime você pagar caro no relógio e ele vir com a fivela em resina, né? Tem que ser aço, mas beleza, vamos voltar aqui para esse aqui. Então, ele é um relógio que vai te servir muito bem. Preço. Esse aqui, galera, é meu, tá? Eu comprei ele, paguei R$145 na internet, mais 145, mais 15 de frete, beleza? Então ele ficou por R$160. Comprei aqui no Rio de Janeiro mesmo, na loja do Rio, e chegou muito rápido. Em 2 dias já estava na minha casa depois de postado. E eu já fui para a praia com esse relógio, inclusive já fiz shorts com esse relógio aqui na praia, já fiz publicação no Instagram do canal com esse relógio na praia, inclusive o link do Instagram e da nossa loja está aqui na descrição, juntamente com o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram também. Então é assim, galera, que é um relógio simples, barato, sem frescura, que vai te entregar somente o que você precisa no dia a dia. Você não vai precisar no seu dia a dia mais do que isso. Hora, data e cronômetro. Alarme, já acho que talvez não vai precisar. Muita gente usa relógio com alarme desativado, inclusive eu só deixo o bip de hora ativo. Mas quando eu vou guardar, eu desativo tudo, né? Até porque eu tenho outros relógios, então para economizar bateria. Então esse aqui é o relógio, galera. É barato, simples, funcional, vai te servir muito bem. Tem várias cores aí, caso você queira. Mas eu gosto dessa cor aqui, eu sou tradicionalista, né? Eu gosto das cores padrão, e esse aqui é uma cor que eu gosto bastante nesse modelo de relógio aqui. Pulseira. Esse relógio tem 18 milímetros de pulseira aqui, essa pulseira não é integrada e isso faz com que você possa trocar a pulseira desse relógio a hora que você bem entender, desde que obedeça os 18 milímetros aqui, como eu havia dito. Então, se essa pulseira estragar, você não gostar, sei lá qual motivo você quiser trocar, é só você comprar de 18 milímetros que ela vai encaixar perfeitamente aqui. O que pode dar diferença é esse acabamento aqui, tá vendo? A pulseira acompanha o design da caixa, tá? Aqui, ó. Agora dá pra ver melhor, tá vendo? A pulseira vem subindo acompanhando o design da caixa. Porém, você pode encontrar dentro da própria Casio mesmo, pulseiras sendo vendidas avulso, que tem esse detalhe aqui e vai servir nesse relógio perfeitamente. Lembrando, tem que ser 18 milímetros. Então, é um relógio barato,
funcional, prático, bom de usar, resistência à água excelente, né, para o preço dele. Então você não vai se arrepender de comprar esse relógio aqui, caso você esteja ruim de grana, a situação esteja apertada, ou se você vê ele em alguma promoção aí sendo vendido por um preço mais convidativo, você pode comprar que você não vai se arrepender não. Mais do que R$150, galera, esse relógio não vale, tá? Já vi aí em marketplace sendo vendido a 200, 250, não vale. Mais do que 150 eu não pago, tá? Eu falo nessa versão aqui, na versão cor base, porque tem aqueles coloridos que são um pouco mais caros, fica aí na casa de 170, e tem esse modelo que é a pulseira em aço. Esse sim você encontra ali na casa dos R$200, mas mesmo assim eu julgo que não vale a pena só para você ter uma pulseira em aço, até porque a caixa não é aço, a caixa é em resina pintado. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, comenta, pergunta, compartilha, deixa seu like aí, que é muito importante. E qualquer dúvida, deixa nos campos dos comentários. Dá uma olhada na descrição do vídeo que está aqui embaixo, tá? Tem vários links importantes para você poder conferir. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui!